Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu vou falar sobre o porquê você não deve alongar quando você está com uma crise de dor irradiada, que é aquela dor cervical que irradia para o braço, ou aquela dor lombar que irradia para a perna, que ultrapassa o joelho, se concentra na batata, gera formigamento, dormência, queimação, peso, dificuldade de caminhar, dificuldade de preensão, de apertar a mão, rodar uma chave na fechadura, girar o volante do carro, enfim. Essas dores, no geral, são identificadas como radiculopatias. Como você ainda não passou por uma avaliação musculoesquelética com um fisioterapeuta, a gente não sabe dizer se você tem uma radiculopatia falsa ou verdadeira, ou seja, uma hérnia de disco que só está lá na sua imagem, no seu exame por acaso, ou uma hérnia de disco que realmente está no seu exame e é compatível com o exame físico que a gente faz no consultório ou através do atendimento online. Como a gente não sabe se é falsa ou verdadeira, você não deve alongar até descobrir que é uma radiculopatia falsa. Por quê? O nervo, ele é uma estrutura coberta por uma bainha de mielina. Essa bainha de mielina, quando sofre tensão, ela diminui a condução, a velocidade da condução do impulso eletrofisiológico, que é a condução dos comandos do cérebro para a medula, para os nervos periféricos, para que você consiga se mover. Simplificando, não adianta a gente querer acender, a gente tentar acender uma luz apertando um botão do disjuntor se o poste lá fora do prédio derrubou por causa de um acidente. Essa semana aqui em Salvador a gente teve um acidente perto do parque de exposições, um acidente automobilístico, e um poste caiu. A gente ficou sem internet. Então não adianta eu pegar o modem, ligar para a central da internet para a minha internet funcionar. Eu tenho que ir lá na raiz e consertar o poste. O que é que você faz quando você alonga o nervo, quando você alonga nessas situações? Você está pegando o fio de condução, a fibra ótica da internet, nessa analogia que eu estou fazendo, e cortando a fibra. Ou seja, não adianta a gente ir lá no poste consertar, você não vai receber internet. Não adianta a gente ir na sua coluna para consertar essa dor que irradia para a perna, que irradia para o braço, se você o tempo todo está alongando porque viu no YouTube, ou porque o professor de Pilates ensinou, o professor do RPG, o fisioterapeuta da fisioterapia do plano de saúde te ensinou que alongamento é bom. Ele, infelizmente, está completamente equivocado. E ele está ensinando você a perpetuar o seu problema. O nervo, ele não deve ser alongado, é como se o nervo esgaçasse. Se eu pegar aqui, ó, o fio do carregador do meu notebook, eu tenho que pensar que quando eu me movo, esse fio desliza nas interfaces do meu corpo. Tecido, músculo, ligamento, cápsula articular, articulação, tendão, o nervo está deslizando o tempo todo. Quando eu pego e alongo, eu faço isso com o nervo. O tempo todo colocando tensão no sentido de rotura do nervo. E isso é altamente prejudicial. Inclusive, nos Estados Unidos, se você faz um tratamento e piora o paciente entra com uma ação judicial e você pode ser cassado. Mas aqui no Brasil, como fisioterapia não mata, não é mesmo? As pessoas acabam se acomodando na zona de conforto, não se atualizando e recebendo informações como essa e tendo repulsa, ficando contra quem está divulgando essas informações, porque não foi o que eles aprenderam na faculdade. Então acaba que a gente tem uma mensagem para dizer também para os profissionais que alongam os nervos dos pacientes com dores irradiadas. A faculdade mais deforma do que te forma. A faculdade está lotada, 95% de pseudociências, tanto na fisioterapia quanto na psicologia. Quando você vai para o crivo da prática baseada em evidências científicas, isto é, para eu saber se o alongamento funciona, eu tenho que testar o alongamento versus não fazer nada, em grupos de pacientes
com o mesmo problema de dor irradiada e eu vejo que o paciente que não fez nada melhorou igual ao grupo que fez alongamento. Se o alongamento fosse benéfico, o grupo que fez alongamento, ele vai melhorar mais e melhor do que o grupo que não fez nada. Você concorda comigo? E os ensaios clínicos randomizados não mostram isso. Alongamento só serve para encurtamento, que é a pouca capacidade de elasticidade do músculo. A maioria dos pacientes que têm dores radiadas e não conseguem dobrar o tronco à frente não é por falta de alongamento, mas por rigidez articular. O músculo trava para proteger o nervo de ser tensionado. Então, eu espero com essas explicações ter te mostrado por A mais B por que você definitivamente não deve alongar o seu nervo. Seja ele o plexo braquial, o nervo mediano que vai para o braço, ou seja ele o nervo ciático femoral que sai da lombar e vai para as pernas. Beleza? Qualquer dúvida, digita aqui no campo dos comentários que a gente vai ter o prazer em esclarecer, ou vai na caixinha dos meus stories. Todos os dias nos stories tem caixinha de pergunta para que você definitivamente tire todas as suas dúvidas a respeito de dor crônica. Um grande abraço, movimento é vida.